Está começando Na Montanha, o seu podcast. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que você está assistindo ou ouvindo a gente. Eu sou o Ailton Zulu e esse é o Na Montanha, o seu podcast semanal. Bem, hoje eu estou recebendo aqui duas pessoas, mas duas pessoas para lá de especial. Os portais noticiaram o seguinte: casal brasileiro é o primeiro do mundo a escalar o Everest e a quarta maior montanha em 24 horas. Escalar a primeira e a quarta maior montanha do mundo em menos de 24 horas, um casal de brasileiro é o primeiro a conseguir tal feito na história do alpinismo. A marca foi conquistada por Carlos Santelena, de Campinas, e Olivia Bonfim. Chegaram ao topo do Everest depois da Lhotse, ambos na Ásia, em sequência concluindo o desafio chamado Double Wedge. Seja bem-vindo, Carlos Santelena e Olivia Bonfim. Valeu, Zulu. Obrigado. Prazer te receber aqui. E eu preciso agradecer também o Refúgio, né, Refúgio Santa Helena aqui, que nos recebeu muito bem. Nós estamos aqui em São Bento do Sapucaí. Eu não falei, mas o Carlos, ele é formado em Educação Física e também sócio da Grade 6. E a Olívia, olha bem, engenheira elétrica, né. Ela formou aí em engenharia e fez um feito inédito. Me permite, Carlos, eu vou começar com ela fazendo a primeira pergunta, e é uma pergunta bem fácil logo para a gente começar. Qual foi o momento que deu mais borboletas ali no estômago? O pedido de casamento ou a conquista do Everest? Caramba, agora você me pegou, hein? Olha, vejo que você vai responder. Pois é, complicada essa pergunta. Não, acho que o pedido de casamento foram sentimentos diferentes, né. O pedido de casamento acho que é um sonho que, como mulher, por muito tempo, você imagina, você não sabe como que vai ser, se vai ter, se não vai. Eu e o Carlos nem sempre a gente pensou realmente que iria ter um casamento, que a gente iria celebrar dessa forma. Então me surpreendeu muito e foi aquele sonho romântico sendo realizado. Então foi um sentimento muito grande. O Everest acho que foi um sonho, que eu construí depois disso, né, um sonho que foi vindo aí ao longo dos anos, mas acho que a maior emoção foi ver o mundo de cima. Legal. E, Cadu, e para você? Você que já tem uma experiência, eu não falei, mas ele conquistou o Everest pela quarta vez. E lá em 2011, ele foi o brasileiro mais novo a conquistar o topo do Everest. E aí, pela quarta vez, você acumula aí mais um recorde de ser o primeiro brasileiro a conquistar o teto do mundo. Conta pra gente como que foi essa conquista e também essa emoção de estar escalando ao lado da sua esposa. Bom, para mim, o Everest é uma montanha que significa muito, né? Desde o início da minha carreira, ou quando eu iniciei na grade, eu já tinha isso como uma meta, como um objetivo pessoal, além do lado profissional. Então, para mim, poder voltar lá e ter as experiências que eu tenho naquela montanha é algo bastante importante, né? Eu acabo tendo um contato muito interessante com o lado mais interior e também espiritual, e que para mim tem muito significado. A montanha ali para mim realmente é um templo sagrado, né. E poder levar minha esposa para esse templo, né, e ver com ela o mundo lá de cima e proporcionar essas sensações para ela, né, e para todos do grupo que estavam juntos, é indescritível, né. Para mim hoje o mais interessante de estar com essas pessoas é ver a cara delas, né, a transformação pessoal que acontece depois, o quanto elas conseguem, né, ampliar a sua consciência de mundo fazendo uma escalada como essa, né. Não é um simples gastar dinheiro à toa, ir lá no Everest tentar subir, né. Não é uma montanha fácil, e é sim uma montanha que te coloca num lugar bastante vulnerável, onde, por osmose, você toma uma consciência sobre a vida bastante ampla, bastante diferente do que a gente tem, na cidade, por exemplo, né. Então isso para mim foi muito, muito gratificante, né. E por isso e por esse mesmo motivo, né, eu não gosto muito das palavras, por exemplo, conquistas ou ataque ao cume, né. Pra mim, quem conquistou o Everest foi o Hillary em 53, junto com o Tenzin Norgay, né. A gente usa que a gente escalou, subiu, né, em respeito até a esse templo tão sagrado para nós,
e que na minha cabeça nos proporciona experiências muito profundas, né, e que evidentemente causam transformações sucessivas nas pessoas que ali frequentam. Isso é muito legal de ver, né? Não só o Everest seria o ápice disso, mas em outras montanhas acontece de forma um pouco mais branda. Legal. Olívia, em 2019 você esteve lá no campo base e você imaginava escalar o Everest? Eu ia falar conquistar. Já aprendi uma aqui, já aprendi uma. Você imaginava escalar o Everest? E aí de lambuja, né, colocaram, eu acho que isso foi coisa do Cadu, colocou um outro desafio em menos de 24 horas. Fácil, né? Fácil, tranquilo. Tranquilo. Na verdade, Zulu, não passava de forma alguma na minha cabeça, né, as montanhas entraram na minha vida muito aos poucos, e eu comecei a fazer trilhas como forma de descompressão, de lidar melhor com ansiedade, com estresse de trabalho, de conseguir liberar minha mente, então essa foi a minha forma de lidar com todo mundo corporativo, e me tornar também uma pessoa melhor. E então entrou muito devagar na minha vida essa questão do outdoor. Em 2019, para mim estar ali na trilha do campo base já foi incrível e super difícil. Eu não tinha, um preparo físico tão bom, então foi uma trilha realmente muito pesada para mim, um super desafio na época, e não passava na minha cabeça. Eu não escalava, eu realmente só estava fazendo trilhas. Mas quando eu voltei do Nepal, né, eu acho que o Nepal é um lugar, é um portal, é um lugar que te transforma, que abre sua mente para inúmeras possibilidades. E quando eu voltei de lá, eu vim muito com essa questão das montanhas na cabeça e queria muito aumentar essas possibilidades, né, do que fazer na montanha. E foi aí que eu fui procurar um curso de escalada, eu não conhecia o Carlos ainda nessa época, e aí eu procurei o curso de escalada em rocha como um primeiro passo, mas não passava na minha cabeça que um dia eu chegaria a pensar, né, a sonhar com o Everest, por isso que eu digo também que foi um sonho que foi construído muito aos poucos, né, eu curti cada uma das montanhas que teve nesse processo, sem pensar qual seria esse próximo passo, porque realmente o meu prazer era estar na montanha, né, eu não tinha, assim, como um grande objetivo desde o começo, o Everest ou o Lhotse, esses sonhos foram sendo construídos, esses objetivos foram sendo planejados, um de cada vez. Legal. Ô Cadu, ela sabia que já tinha ali dentro de um planejamento o desafio do Overhead ou foi uma surpresa? Eu acho que na verdade, né, esse desafio veio através dela, né, eu já tinha escalado o Everest algumas vezes, já tinha escalado o Lhotse, a gente fez uma série de montanhas, né, que a prepararam como Lenin Peak, a Aconcagua, Bolívia 2 vezes, Equador, né, que a deixavam pronta para ir para o Everest, ela criava cada vez mais gosto, e aí eu falei para ela, falei: "Olha, eu acho que a gente podia ir junto para o Everest", foi isso que eu propus, né. E ela me veio com essa ideia do Double Head, dizendo: "Olha, eu queria que fosse um desafio para nós 2, algo que a gente fizesse realmente juntos e que você também não tenha feito", né. E eu acho, né, que a gente tem condições de fazer. Como que você vê o meu treinamento, como que eu estou levando isso. Então a ideia partiu dela. A princípio eu fui meio resistente, né, porque por questão de segurança, eu mesmo já trabalhando com as pessoas, eu falei: "Olha, talvez a gente esteja dando um passo muito grande, né". Na minha cabeça nós íamos fazer o Everest, que já é um super desafio, e retornar, né. E aí pensei, amadureci a ideia, e aí cheguei para ela um dia e falei: "Olha, eu acho que treinamento você tem, né, você já mostrou a capacitação ao longo desses 5 anos, né, que a gente está junto. Nós fizemos muitas montanhas, pelo menos 2 vezes, 3 vezes por ano, né. Além de viver aqui onde é montanhoso, né, ela treinava subindo e descendo, Deus me livre, aqui com caneleira nas costas para fazer peso, né, descia até a rodovia na Chata, até a cachoeira, voltava 2, 3 vezes, né, para fazer um desnível. Então fisicamente, nitidamente ela estava treinada, até mais do que eu, num ritmo muito mais frequente até do que eu. E aí eu comentei com ela, que eu acho que foi isso que deu uma instiga, né, que quando você quer fazer algo novo, né, ou fazer algo ainda incerto, né, que você não tem tanta certeza, você tem que ter uma audácia, né, você precisa ser diferente também para fazer isso. E eu enxergava que ela era uma pessoa realmente diferente, né, que tinha treinado diferente, que observava a montanha de uma forma diferente, e eu falei: "Eu acho que vai dar certo", né. Primeiro porque você já está preparada, e segundo porque você tem esse cunho, né, de audácia, essa vontade de fazer algo diferente, né. E na época até comentei com ela, acho muito legal, né, pro mundo feminino também, né,
onde ela, desse tamanho, né, todo mundo olhava e falava: "Ih, será que vai fazer aquele negócio?" Uns gringos olhavam na trilha, né, e a gente tem um estereótipo, né, do montanhismo aí, ser basicamente um ambiente masculino, né. Então tinha também esse lado que me interessava muito, né, de ver acontecendo e com uma pessoa que tinha capacidade realmente de transmitir isso para os outros com muita humildade, né. Então, aí ela também se animou com essa ideia, né, de trazer isso também para uma conquista feminina, né, algo, bastante interessante e que evidentemente, eu tenho certeza que através, dessa escalada dela, muitas outras pessoas, homens e mulheres, viraram uma chavinha na cabeça e puderam ver que tem um mundo de possibilidades ainda que eles não tinham visto, né. Então, foi muito legal, mas a ideia partiu dela, não partiu de mim. Ah, então foi tranquilo então. Se partiu dela, foi tranquilo. Eu tive que convencê-la. Aí eu tive certeza que eu tinha pedido a mulher certa em casamento. Ô Cadu, e são sempre elas que definem, né, a nossa trilha, o nosso caminho, a gente Nem sempre, Cadu é uma pessoa bem persuasiva também. não deve ter sido uma tarefa tão difícil. Olívia, você tem noção do tamanho da sua conquista e o marco daqui em diante para outras mulheres? Porque como o Cadu bem falou, né, a gente vê isso na corrida de montanha, é um mundo masculino ali, eh, no montanhismo também, as mulheres têm uma dificuldade imensa para fazer os treinamentos em relação à segurança e não Uhum. poder estar sozinha na trilha. Você tem noção dessa sua conquista, do tamanho disso? Acho que demora para cair essa ficha, porque foi um sonho muito, assim, mentalizado por um bom tempo, e agora tá aqui de volta no lugar que a gente ama e sabendo que isso aconteceu, que deu certo, que a gente conseguiu, demora para cair essa ficha. Eu acho que ela vem caindo com a interação que eu tô tendo com outras mulheres e vendo como que isso tá sendo legal, tá sendo bem recebido e tá realmente inspirando. Então acho que uma das partes mais legais desse pós-expedição de sentir que realmente deu certo, é ver que realmente muitas mulheres estão se inspirando com essa história, estão buscando também formas de estar no outdoor, formas seguras, né, e tentando aí realmente, ganhar mais espaço nesses ambientes que a gente sabe que são predominantemente masculinos, né. Na montanha a gente tinha aí 80%, olhando pela própria grade, de clientes que são homens. Então eu acho que a ficha está caindo, sentindo essa interação e recebendo tantas mensagens e tendo tantas trocas com outras mulheres, que tem sido uma das melhores coisas depois dessa expedição. Legal, Tem isso aí já também algumas provas, né, a gente conversou muito durante a expedição, que as mulheres elas se destacam, né, muito quando as provas são de endurance. Então você pega uma prova longa hoje, né, diferença de tempo entre um feminino e masculino é quase zero. Tem essa moça do Water, né, não sei se vocês conhecem, mas que também sim. vem, comprovando, né, que não há diferença, né, quando se trata de algo de longa duração, né, endurance, ou sobretudo montanhismo, que envolve um lado mental, né, uma resiliência mental, uma resiliência à dor, as mulheres se destacam, né. O homem, ou pelo menos eu, né, de uma forma geral, é mais dramático, qualquer dor que sente tá ali, né, e chora e não sei o quê, essa é a realidade, né. E nós temos mais obstáculos nesses caminhos, né, então a gente tem questão de menstruação na montanha, no próprio dia de corrida, né, para quem Sim. acaba tendo aí o azar de cair esse período numa prova. Nós temos a questão física, que se a gente pensar no peso que uma mulher vai carregar proporcionalmente ao peso corporal, vai ser um esforço físico maior. Os ambientes de treinamento, como você comentou, nem sempre são seguros, né, o próprio São Bento, não tem uma vez que eu saio para fazer uma trilha aqui sozinha, que não passa na minha cabeça que algo que não é só um assalto, que não é só algo assim que geralmente pode estar na cabeça de um homem, pode acontecer também, né, algo a mais com uma mulher. Então, eu acho que nós temos mais obstáculos e por isso é importante a gente ter histórias de mulheres que estão fazendo mais, que estão fazendo a diferença, para incentivar e para mostrar que é possível superar esses obstáculos que é do mundo feminino, né, às vezes nem passa na mente do homem e tudo que passa na mente de uma mulher. Então acho que isso é muito importante. Legal. Ô Cadu, você também é formado em educação física como eu, e eu concordo contigo em relação à resiliência, né, essa em provas de endurance, as mulheres elas estão muitas vezes equiparadas aos homens, e eu tô para falar para você que eu dificilmente vejo uma mulher na trilha
ou durante o caminho, parada, alongando, sentindo cãibra, e eu vejo muitos homens, né, muitos, assim, eu falo assim: "Cara, hoje, nessa minha carreira aí de mais de 20 anos, eu acho que eu vi umas 2 mulheres em situações, assim, de perrengue, mas homens, assim, é uma enormidade". Então, eu acredito que elas têm uma resistência realmente à fadiga, à dor, bem maior do que a nossa. Eu já falei que quero fazer um estudo aí, um mestrado, para saber qual que é essa fisiologia feminina, como ela falou, a Olivia falou que é uma fisiologia que tem os seus perrengues ali, que nós homens não temos. Mas também tem, parece que um lado positivo aí para essa resistência à fadiga, né? Sim, eu acredito que sim. Teria que fazer realmente um estudo ou buscar muito mais informações, mas na prática eu tenho a mesma percepção que você, né? Embora ainda não seja uma grande maioria, né, o público feminino nas expedições, quando vão elas realmente se destacam, né, entre um grupo total, né, elas realmente conseguem resistir mais à dor, né, e ter uma capacidade mental de suportar desafios, adversidades maior, né? Isso na prática, é um fato que a gente consegue observar. Legal. Olivia, nós falamos aqui de dificuldades. Qual que é o grande desafio? Qual que foi o grande desafio que você enfrentou nessa jornada, né? Porque na verdade a gente, em relação à corrida, a gente fala assim: "Ah, você vai no dia da prova só buscar a medalha", mas a jornada ela foi construída bem Aham, antes, né? aham. Eu tenho até dificuldade de eleger uma grande dificuldade e um grande desafio, porque nessa jornada foram muitos. E eu acho que começam os desafios antes de você embarcar para a expedição, né, os treinos, já era muito difícil conseguir encaixar um volume de treino na rotina puxada de trabalho que eu tinha, né, então eu fui a vida inteira do mundo corporativo, então trabalhava longas horas aí por dia, então encaixar essa rotina de treinar 2 horas e meia, com essa rotina de trabalho que tem ali um horário comercial, era um grande desafio. O segundo desafio foi tempo, na expedição demora 2 meses, então como encaixar 2 meses? E aí veio uma decisão muito importante na minha vida, que foi, dar um tempo desse trabalho, né, de estar ali no mundo corporativo, então eu dei uma pausa nessa vertente aí da minha vida para poder viver o Everest, e também viver outros planos que a gente tem aqui no nosso refúgio. E na expedição foram inúmeros, né, eu acho que o desafio físico foi gigante, foi muito maior do que eu imaginei, o Carlos falou que eu treinei pra caramba aqui, mas lá eu só pensava que eu devia ter treinado muito mais, que eu devia ter colocado 20 quilos e não 12 na mochila, que eu tinha que ter feito 5 vezes essa subida, porque o desafio físico lá é imenso, é muito grande mesmo, assim, não falta palavras para descrever o quão difícil é fisicamente. E eu acho que o desafio mental também pesou muito para mim, porque não é só a sua exposição, você vê inúmeras situações de exposição de outras pessoas, de pessoas também muito vulneráveis ali na montanha, passando mal, acidentes. Então essa carga emocional é muito grande, talvez seja um desafio ainda maior do que o físico. Legal. Cadu, ela falou sobre o desafio emocional, a parte mental, e ali vocês acabam lidando com diversas situações. Como se manter focado ali para o seu objetivo, sem deixar que essas intempéries, influenciem no seu desempenho? Eu acho que o primeiro é fazer aqui uma base, como ela mesmo comentou, né, não só física, mas também mental, através de visualizações, meditações, né, concentrações. Acho que isso ajuda muito no pré-expedição, principalmente para quem vai num papel de líder ou de guia, né, comandar essas pessoas, porque elas têm que ver em você, né, aquilo que mais ou menos elas se inspiram e acreditam, né, senão elas não vão te seguir, elas não vão acreditar, e você tem que ser muito sincero, né, tem que ser muito humilde, tem que estar ali, como você disse, muito íntegro, né, para que esse processo flua bem. Então acho que esse treinamento prévio é super importante, né, e uma outra coisa que ajuda muito é ter uma expedição coesa, né, montada de uma forma mais homogênea, tratando as pessoas com o mesmo treinamento prévio, né, e usar uma expedição pequena, fechada, né, onde o seu contato com essas exposições mentais e emocionais sejam cada vez menores, ou seja, você está num grupo muito pequeno e concentrado, como se fosse uma bolha, né? Então essa bolha meio que vai subindo a montanha, acampamento por acampamento, sem ter tanto contato com os outros acampamentos.
Isso acontece muito no Everest por uma própria razão natural, né? As expedições elas estão distantes umas das outras, é difícil você caminhar até um outro acampamento, visitar um amigo que seja do Brasil, né? Então facilita esse lado de se manter coeso e focado no mesmo ambiente, né? Coisa que não acontece, por exemplo, no Aconcagua, onde você tem os acampamentos muito próximos, você acaba tendo uma relação maior com as pessoas, né? Mas no Everest, eu acho que o que ajuda muito a manter o foco é isso, né? Onde essas pessoas dentro dessa bolha estão com objetivos muito parecidos, né? Estão se ajudando entre si, estão criando laços mais firmes, né? Para o dia de cume eles estarem ali todos, né? Vamos dizer, enfileirados, se ajudando e atingindo o objetivo que eles tinham se proposto, né? Que ao longo do caminho nós vamos ver, né? A gente mesmo acabou ajudando pelo menos 2 ou 3 pessoas ao longo do caminho, né, que provavelmente iriam falecer se não tivessem sido atendidas, né? Caramba. E isso acontece, às vezes não por mal, às vezes por mal também, porque passaram, sei lá, 150 pessoas por ali e ninguém parou, né? Então, não dá para julgar o que aconteceu com cada um para não ajudá-los, né? Mas nós paramos algumas vezes, então eles têm contato com aquilo, né, o que também fortalece, né, eles vão vendo que, pô, a gente está bem, inclusive estamos tendo condição de ajudar outras pessoas, estamos tendo condição de ter uma energia boa na montanha, que para mim é primordial, né, então eu acho que esses 2 pontos é o que te ajuda mais a se manter em foco, né, o treinamento prévio, mental, e se mantém uma expedição coesa, pequena, caminhando juntos o tempo inteiro, né, conquistando seus objetivos por objetivos, porque cada dia lá é um cume. Chegar na base é um cume, fazer o Lobo Chepique para aclimatar já é um outro cume, 6.119. Chegar no campo 2 é um outro cume, quase que comparado a um cume do Aconcagua, direto do campo base. Chegar a 7.000 já é um outro cume, né, de aclimatação. Então, todo dia é uma conquista de cume, né, para quem está lá. E se manter numa equipe coesa, focada, pequena, né, de brasileiros, falando a mesma língua, comendo coisas que são mais parecidas com as nossas, né, ajuda muito. Legal. Você falou sobre ajudar ali as pessoas. Você, nesse momento, você para a sua expedição, e todos ficam ali observando, é isso? Ge- Depende, né? Então, nas 2 ocasiões, eu estava uma do lado do Marcos, que é médico, né? Então a gente parou durante a subida da parede do Lhotse, depois do campo 3, e aí observamos um homem ainda vivo, de uns 60 anos, depois descobrimos que ele é da Macedônia, né, a uns 3 metros da corda fixa, clipado em uma estaca sem o Sherpa, né? E Nossa, também não conseguindo falar o que havia acontecido. Provavelmente ele já tinha congelado todas as mãos, estava com as mãos para fora, né? Já não tinha mais consciência presente, né? Já não tinha mais oxigênio. Então, nesse caso, a gente deu um oxigênio para ele. Os oxigênios eles vêm adesivados com o nome da empresa, então consegui contactar a empresa via rádio e avisar, né, que subisse o Sherpa para resgatá-lo. Provavelmente ele ia precisar de uma long line, né, que é um resgate de helicóptero, né, com linha longa. E aplicamos o que a gente tinha de medicamento disponível, né? Dexametasona, tinha adrenalina, a gente tinha outras coisas disponíveis, né? Usamos ali e esperamos até que chegasse esse Sherpa responsável pela empresa que ele havia contratado, e aí sim esse cara foi melhor atendido, né? Acabou que a gente ficou sabendo que ele foi resgatado de helicóptero, via long line mesmo, chegou em Katmandu com vida, vive, né? Provavelmente lastimado, né? Sem alguns dedos ou com o nariz lastimado, uma coisa realmente deve ter se passado de mais grave, né? Mas é uma coisa gratuita, a gente está ali, né? Nosso caráter não permite que a gente passe por cima de uma pessoa morrendo, seja ela qual for, da nossa empresa ou não, né? Porque a gente está subindo para o cume, então a gente presta assistência, esse é o lado ético na minha cabeça e do nosso caráter, né? Essa foi uma ocasião e a outra foi na descida. Essa já estava um pouquinho melhor de manejar, porque era um russo, ele estava um pouquinho acima desse ponto, devia estar uns 7.500 mais ou menos, e ele estava de cabeça para baixo na corda fixa na parede do lote, segurando com a mão, né? Ou seja, uma posição nada a ver, o cara provavelmente, sei o que aconteceu, cheguei nele, abordei, esse conseguia falar, mas eu notei que o oxigênio dele também já estava zerado, e ele não estava clipado à corda, ou seja, no momento que ele soltasse as mãos, ele ia para o chão, né? caramba. Então a gente colocou ele em pé, ele era grande, né? A gente colocou ele em pé, junto com outro Sherpa que estava descendo junto comigo da expedição, clipamos ele, trocamos o oxigênio dele e também avisamos a empresa até que chegasse o pessoal que estava no campo 3 mais próximo, até ele e ajudá-lo a descer. Esse era um russo, né?
vamos dizer, o problema dele não estava sendo tão grave. Eu acredito que ele não tenha, né, lastimado nenhuma extremidade. Ele realmente estava completamente desassistido tecnicamente e já sofrendo os efeitos da hipóxia pela falta de oxigênio no cilindro, né, tinha zerado. E às vezes quando você entra nesse estágio, né, sua mente fica com um raciocínio tão lento e às vezes até muito perdida, que você não se dá conta do que está acontecendo, é o que está acontecendo com ele. Então ele precisava mais de uma estabilização do que um próprio resgate, por exemplo, de linha longa, né? Mas também descendo parâmetros, você não vai, né? Ó, desculpa, tô passando. Esse, inclusive, tá pedindo ajuda, o outro não. Então, um cara que tá pedindo ajuda, se negar, é quase que um crime, né? E esse também, a gente viu muitas pessoas, né, passarem. E, infelizmente, a gente vê isso acontecer, né, com uma certa frequência ali no Everest. E a ideia é ir mudando a consciência aos poucos, né? E eu acho que um outro ponto também importante para que isso não aconteça, né, é que as empresas tenham um crivo, né, de qualidade do cliente, porque o problema lá não é nem a quantidade de pessoas, como todo mundo disse, né, e sim a qualidade de treinamento que essas pessoas estão chegando, né, ou seja, um cara que nunca fez uma montanha na vida, como existem muitos chineses, indianos, desculpa aí o preconceito, mas que tem uma massa muito grande de pessoas desse país que estão ali fazendo isso para ganhar vida, às vezes, né, no caso de um indiano, e não tem experiência nenhuma. Então esse grupo coloca outros 20, 30 em risco, ao ponto que se eles tivessem treinamento mínimo, todo mundo subir num ritmo fluido, né? Então na minha cabeça, mais do que a quantidade de pessoas, seria a capacitação dessas pessoas, talvez um problema para essas ocorrências tão corriqueiras. Legal. A gente conversando aqui nos bastidores, você falou que a Grade 6, ela contrata lá para cada pessoa um Sherpa. Isso. Se esses, vamos dizer assim, se essas vítimas que você passou tivesse ali um Sherpa acompanhando, não teria acontecido isso, e a importância de escolher uma empresa séria, um guia sério, um líder sério que vai saber lidar com essas situações, né? Sim, um Sherpa de qualidade também, uma pessoa que você já conheça, né, que você tenha algum contato. Porque os Sherpas, eles estão ali também profissionalmente, eles precisam do dinheiro e eles jamais, vamos dizer, vão arriscar a vida deles por conta de uma outra. Nunca vi isso acontecendo quase, né? Alguns ajudam outros, mas se entregar, né, se estiver numa situação extrema, é muito difícil. Então, ter pessoas que você tem vínculo emocional desde antes, né, que te respeitem além do lado profissional, é o que faz a diferença. Eles vão te escutar lá, diferente de você ser simplesmente um dono da empresa, mas alguém que está se colocando junto com eles em risco, né, e se entregando junto com eles naqueles momentos de dificuldade. Então, esse vínculo com os Sherpas, né, de nós brasileiros com os Sherpas, faz toda a diferença, né, porque esses dois caras que eu citei para você, eles tinham Sherpas, né, provavelmente sem ter muito vínculo, ou de uma empresa que pegou um cara no dia de Kun e falou, você vai com esse. Então, eu nem conhecia até o dia de Kun, né, eles nem sabiam quem era um ou outro, ou seja, não tinha nenhuma intimidade para se entender o mínimo, né, então eu acho que a qualidade também desses trabalhadores, desses Sherpas, essa escolha, né, da equipe, dessa bolha, é o que faz toda a diferença nesse tipo de expedição, né? E aí você tem todo tipo de ser humano, né? Quando você tem lá uma amostra de 450 pessoas subindo, não dá para garantir que todos ali tenham o mesmo caráter ou tenham a mesma capacidade às vezes, né? Muitas vezes a pessoa pula o outro que está mal e continua fazendo a sua escalada, porque ele não tem a mínima condição de ajudar, né? Ele nem sabe como começar. Então os guias, os Sherpas têm essa obrigação ética, na minha opinião, né? Então a gente trabalha constante com a equipe, né? Uma equipe antiga, a gente renova, né, diante de pequenas falhas, então a gente vai ano a ano apurando, né, essa equipe para que a gente tenha algo cada vez mais coeso, né, e isso evidentemente traz cada vez mais segurança, né. E das empresas, eu acho que cada uma tem que ter o seu crivo. A pessoa que vai para o Everest, ela precisa de um treinamento. Como ela falou, de 100% dos clientes que já foram comigo, 100% sempre disse que é muito mais difícil do que imaginava. Então a gente precisa ter um treinamento intenso. Então hoje na grade, para o cara aí, a gente precisa fazer o treinamento físico, comprovar a proficiência, treinamento técnico em rocha, comprovar a proficiência, treinamento técnico em gelo, comprovar a proficiência, volume de montanhas de 6.000, comprovar a proficiência, depois ir ao Aconcagua, que é um teste de altitude psicológico, comprovar a proficiência, fez os 5 passos, vamos, né? E aí eu brinco com eles, e se o seu Sherpa falecer na sua frente?
Porque ele pode ter um mal súbito, que nem ser humano. O que você vai fazer? Vai ficar junto? Né? Então, esses 5 passos te dão autonomia suficiente para poder retornar com segurança, mesmo sozinho. Né? Mesmo sozinho, você consegue atar um oxigênio, mexer num regulador, né? Você consegue trocar um equipamento, você consegue ajudar talvez essa pessoa, esse chefe que esteja mal, né? Você consegue ter consciência suficiente para voltar sozinho, fazer um rapel, montar seu backup de segurança, analisar as bases, as cordas, a qualidade do equipamento. Né? 5 passos te dão esse respaldo e muito mais segurança. Né? Porque se acontecer alguma coisa mesmo com o chefe, que pode acontecer, vamos dizer o pior dos casos, mas pode vir a acontecer, você tem condição de retornar, por isso fazer esse processo todo. Legal. Olívia, aos 33 anos, a cidade de Guaxupé, em Minas Gerais, deve estar em festa e vai estar em festa sempre. Eu quero saber de você, antes de você escalar o Everest, de ter esse desafio, você é não só a brasileira, mas a primeira sul-americana, né, na América do Sul a ter esse feito. Quantas vozes chegaram ao seu ouvido e falaram assim: "Para com essa loucura, você não faça isso, não vai". E até então, acho que eles imaginavam só o Everest, que é algo já muito grande. Quantas vozes teve antes de você conseguir escalar o Everest falando: "Não vai"? Foram muitas mesmo, principalmente porque para mim envolvia ainda uma mudança, de vida grande, né, de sair aí dessa carreira que eu estava há 10 anos no corporativo. Então, não era nem só estar na montanha que era algo extremamente desafiador, muitas pessoas também questionavam as decisões que eu estava tomando para que isso acontecesse. Mas acho que nesse processo todo, né, de 2019, começando ali quando eu comecei a entrar para alta montanha até chegar no Everest, uma das coisas mais importantes foi me cercar de pessoas que também admiram esse mundo, que também praticam essas atividades. E até foram essas pessoas que começaram a abrir minha mente de que era possível. Porque olhar para o Carlos, né, que trabalha com isso aí há mais de 15 anos, ele não era a melhor pessoa que eu iria olhar e falar assim: "Ah, eu acho que para mim é possível", porque ele já estava num patamar que não era o meu. Agora ver outras mulheres principalmente, eu tive inúmeras que me inspiraram, que estavam indo lá, que faziam e que eram mais parecidas comigo, abriu muito a minha mente de que isso era possível. Elas sim fizeram, eu acreditar que daria certo. Então eu me cerquei muito de pessoas que incentivavam. E aí essas vozes aí de quem acabava questionando, de quem achava uma loucura, de quem perguntava para que isso, acabou que não teve um peso grande para mim, né. Uma opinião muito importante foi a da minha mãe, e o dia que eu conversei com ela, foi realmente, assim, uma virada para mim, porque ela me apoiou em tudo que eu decidi, né, se era um sonho, ela acreditou que eu tinha também que ir atrás dele. E me cercar dessas pessoas que também acreditavam nisso, que também amam a montanha, que amam esse ambiente, que acreditam nessa vida mais outdoor, foi extremamente importante. Então, me cerquei de pessoas que apoiavam, não só o Everest, mas esse estilo de vida, né. Acho que não é uma expedição única, algo pontual. A gente foi criando esse estilo de vida, né, a gente fez aí inúmeras montanhas antes, a gente gosta de estar na montanha, então não é uma expedição, foi aí um longo caminho e é uma forma de viver e me cercar de pessoas que também admiram, que também gostam, que fazem parte desse mundo, foi assim, essencial para que tudo isso acontecesse. Legal. Você tomou uma decisão profissional, e ali, eh, eu acompanho o Cado há algum tempo, nem sempre é possível você ter êxito na subida de chegar ao cume. Profissionalmente, você já tinha uma carreira. Uhum. Fala pra gente essa mudança, porque o seu feito é um feito muito grande. Realmente a sua vida mudou, né? Olha, eu não diria que a minha vida mudou, porque isso foi construído aos poucos, então o feito foi uma realização muito grande pessoal para mim. Mas se não tivesse dado certo, eu acho que o meu sentimento de ter vivido tudo isso na montanha seria muito equiparado ao sentimento de realmente realizei esse feito. Então, realmente, assim, me tornar a primeira sul-americana, ter dado certo, é legal,
Acho que abre portas e é muito bom ver essa história inspirando outras mulheres, mas não foi isso que me levou a buscar, essa expedição, a tentar o Double Head com ele, acho que tinha muito mais itens pessoais, e a gente já estava com a vida nesse caminho. Então eu não diria que é uma mudança, uma transformação de vida após esse feito ter realmente acontecido e ter dado certo. Eu acho que é uma vida que a gente está construindo ao longo de muitos anos, e foi mais um pilar aí, né, de algo que a gente acredita, que a gente gosta de viver. E é mais um passo que a gente construiu, vão vir outros pela frente. Eu estou muito feliz que deu certo. Acho que o grande sentimento é confiança. É confiança de que o que a gente está traçando, de o que a gente acredita, planeja, sonha, pode acontecer. Mas não diria que foi uma transformação assim tão da água para o vinho, uma transformação tão grande. Não sinto isso, sabe? Eu sinto que é algo natural que foi sendo construído. Pois eu consigo visualizar aqui, você numa mudança de rota aí. Falo da sua carreira profissional, mas você não está só inspirando mulheres, está inspirando homens, pessoas que amam o desafio. Então, eu não tenho dúvida que a sua rota tomou um novo rumo. E se a Grade não quiser contratá-la como guia, né, a gente já sabe que vai ter um outro rumo, palestrante em grandes empresas, você ainda vai estar no corporativo, mas falando como que é superar esses grandes desafios. Então eu consigo visualizar isso diante da grandeza de tudo que você conseguiu aí, eh, conquistar, É, né. legal. Eu acho que novos caminhos vão se abrir. A montanha para mim é um hobby, é um lugar que eu gosto de viver no dia a dia. Como eu comentei, não é um ponto específico. Acho que ser guia de montanha é algo que não está nos meus planos. Admiro muito o Carlos de conseguir levar esse caminho, mas não são planos para mim, né? Eu vejo a montanha de uma outra forma. Acho que contar a história é legal, eu tô achando, muito confortante, tem uma energia muito boa contar essa história e sentir a troca com as pessoas, então isso tem sido um caminho legal. E também não excluo o caminho de estar novamente no corporativo, eu sou da área financeira, eu gosto da área financeira, então são inúmeras possibilidades que se abriram, um leque aí de possibilidades, e nenhuma porta dessas está fechada. Legal. Na parte de guia não, mas na parte financeira me ajuda. E você sabe que montanhista não faz conta Não direito, né, sabe, né. parece que é meio ruim de fazer conta, então E nisso ela manda bem. isso ela o que eu demoraria uns 3 dias para fazer, ela faz em 1 hora. Ali já, né, mentalmente já tá fazendo conta, Mentalmente né. ela já conseguiu resolver, já conseguiu, né, clarear, e acho que a gente se completa muito nisso também, né. Temos, essa, vamos dizer, única diferença, né, porque a gente sempre brinca que o pessoal fala que oposto se atrai, né. A gente acredita que os semelhantes se atraem, né, se a gente não tivesse essa mesma conexão com a montanha, essa vontade de estar aqui, né, de construir algo novo, de transformar a vida dos outros, né, não teria nenhum sentido, ia ficar muito difícil, né, uma vai pra praia, outra vai pra montanha. A gente brinca, a gente vai pra praia 1 vez por ano no inverno, né. Então, ter essa semelhança é muito bom, muito prazeroso. E ao mesmo tempo se complementar, talvez nessa única diferença, né, tem um raciocínio, vamos dizer, lógico, né, contábil, matemático, que está muito além do meu, né. Então e me ajuda muito hoje com isso, né, tanto aqui no refúgio quanto na grade, em situações da vida. Legal. Carlos, 4 vezes no Everest. Você consegue contar pra gente essa longa jornada? Posso dizer que você era um garoto lá em 2011, né, e agora com 38 anos você, teve aí mais um êxito. Não vou colocar você nessa pergunta mas conta pra gente como que foram essas 4 experiências no Everest, o único brasileiro até esse momento, né, a ter esse feito. Conta pra gente. Bom, eu acho que foi sendo construído, né, essa ideia da Montanha Branca surgiu meio que na minha juventude, eu fiz educação física, aí tive contato com yoga, comecei a fazer as meditações e me vinha sempre nesses momentos, né, em silêncio, uma montanha branca. Foi aí que eu fui até a Grade, né, comunicar isso, que era o único lugar que poderia me receber, né, para que eu pudesse conhecer, porque eu também não tinha condição financeira, né, e era jovem. Então a primeira experiência foi mais, a conquista de um grande sonho, né, que as pessoas da época, né, o Rodrigo, enfim, me motivavam, me inspiravam a seguir, né. Então a primeira vez eu fui
como um grande ouvinte, né, como um grande participante. Eu não fui guia, né, tinha até um cliente da Grade, que era o Carlos Canelas, mas nós viramos mais parceiros do que cliente guia, né. Então, foi um momento muito importante de você conseguir, ir até a montanha e perceber alguns propósitos, que, como eu comentei, envolvem aí, o lado espiritual, envolvem transformar pessoas através da experiência, né, e trazer seres humanos mais conscientes, né, e grandes líderes que podem contaminar as pessoas disso, né. Então isso é o que mais me inspira. Já a segunda vez eu voltei com o Carlos Canelas, aí o objetivo era mais dele, ele queria fazer sem oxigênio, foi uma expedição muito bacana, talvez a que a gente mais tenha se desafiado até lá, né, por estar mais autônomo, tinha apenas um Sherpa carregando equipamento coletivo, ele sem oxigênio, eu com oxigênio, carregando oxigênio para ele, e chegamos até 8.400, então para mim foi fantástico, né. Depois nós tivemos 2013, 2014 e 15, que foram anos catastróficos, né, e onde teve uma grande avalanche em 2014, tivemos que cancelar a expedição, né, os Sherpas faleceram, em 2015 veio o terremoto, já logo na sequência, no ano seguinte, também tivemos que abortar. O governo deu os permissos e aí eu segui em 2016, onde fiz mais um cume, né, que seria a volta, tirar da cabeça aqueles anos ruins, né, e fazer uma experiência. Levei 2 clientes nessa época, foi uma super experiência também. Depois disso, voltei apenas em 18, quando guiei a Ayesha, né, que se tornou a brasileira mais jovem chegando no cume, até então era eu, depois levei ela com o pai, que se tornou na mesma expedição o mais velho. Então, para mim, 2018 foi a consagração de que eu havia conhecido o Everest e agora eu realmente conseguiria guiar com segurança mais expedições. Porque a primeira vez que você vai, você tem memória do que acontece acima de 7.500, mas pouca coisa, sim, algumas coisas, né? Ao longo do tempo você vai diluindo, tanto é que eu escrevia para lembrar de todos os detalhes, mas você não lembra, você está tão focado em dia de cume, 12 horas de escalada, né, que você muitas coisas você não capta. Então eu comecei a notar cada nuance, cada cantinho do Everest e dizer: "Não, agora realmente conheço tudo". Isso foi em 2016, né. Depois veio 18, que foi com a Eixa, com o Renato, né. E aí depois acabei desviando para outras montanhas, fui para o Makalu, fiz o Lhotse, né, liderava expedições até o base, vendi alguns clientes inclusive aí com Sherpas e parceiros locais, até que esse ano o Brasil, vamos dizer, né, voltou a ter um interesse muito grande, eu acho que aumentou muito o fluxo, né, desse tipo de interesse para o Everest, e aí eu retornei desde 2021 com expedições maiores, e aí já de uma forma bastante organizada, né, já com 10 anos aí de bagagem, de experiência, de conhecimento de Sherpa, de montagem de acampamento. Então foi super especial. Legal. Cada uma teve o seu ponto especial. Ó, chegou uma companhia aqui. E aí, tudo bem? Veio participar? Estamos falando de montanha aqui, ó. Podcast na montanha. Carlos, eh, conta para as pessoas, porque você falou agora há pouco que chegou a 8.400. Teoricamente, faltavam ali 500 metros para o cume. As pessoas, boa parte que não tem o conhecimento, acha que esses 500 metros dá para fazer em meia hora, em 1 hora. Conta para elas quanto tempo leva para fazer só esses 500 que faltavam para chegar, um pouco menos de 500 ali, né? Ah, naquele ritmo seriam mais ou menos umas 6 horas de deslocamento, né, então o que é bastante, não é pouco, esses 500 metros. E outros piores, né, porque são os finais, onde você já tem o desgaste inicial, você já tem todo aquele processo, né, de estar em acampamento, enfim, o desgaste todo, né. Então, realmente eu calculo aí que seriam mais umas 6 horas de deslocamento. Mas esse momento, né, onde você nessa oportunidade, como eu comentei, estava eu e o Carlos Canella, a gente já tinha desenvolvido uma grande parceria, a gente já era amigo, né, realmente, e tínhamos um projeto mais audacioso. Então, naquele momento em que ele simplesmente falou, né, olha, daqui eu não consigo mais, eu não hesitei em nenhum momento em voltar com ele. A gente formou uma parceria ali muito forte, né, que é nos momentos difíceis que você sente quem é seu parceiro e quem que você não é, né. E ter que voltar, né, para mim poderia ser um outro cume, eu poderia chegar também, mas
tomar as decisões no Basecamp, porque a gente faz isso lá no Everest, né, a gente decide tudo que vai fazer lá em cima antes. Porque lá em cima não dá para você pensar, e agora? Ele vai descer, será que eu subo, será que eu desço? Não, ó. Então a gente já tinha definido que qualquer problema que ele tivesse acima de 8.000 metros, né, sem uso de oxigênio suplementar, a gente ia regressar. Então ninguém titubeou, pum, regressamos. Dali celebramos, porque acho que até aquele ponto nenhum brasileiro teria chegado talvez tão alto, né, talvez o Valdemar em alguma oportunidade, mas sim, o Valdemar, né, nessa época já tinha feito, mas era mesmo assim talvez o segundo, né, então em uma expedição bastante diferente, difícil, autônoma, né, ali eu acho que a gente fortaleceu muito esse lado de parceria, de amizade, né, que a gente leva até hoje. Ele vem aqui em casa, a gente conversa, conhece as famílias, né. Ao passo que se um desgarra do outro, né, e não cumpre aquilo que foi dito lá embaixo, você não está cumprindo a sua palavra com o seu parceiro, e naquele momento era um momento de dificuldade. Legal. Olívia, a subida é metade do caminho. Qual que é o momento mais memorável e emocionante que você tem desse desafio? A chegada no cume não tem como ter uma emoção que compara a realmente você sentar ali e olhar para aquela vista que eu, pelo menos, imaginei por muito tempo. Então, realmente, você chegar no cume, você sentar ali nas bandeirinhas e olhar para frente, ver aquele horizonte incrível, todas as montanhas abaixo de você, não tem sentimento igual a esse. A própria chegada no Lhotse, onde a gente completava o projeto, acho que não é uma emoção tão grande igual foi realmente chegar no Everest, porque realmente é indescritível a vista e é uma coisa que eu sonhei por muito tempo, então ver se realizar, principalmente depois de toda a tensão que a gente passou pela subida, foi incrível. A emoção é muito grande mesmo. E logo depois dessa emoção vem uma apreensão, porque vem todo, como você comentou, o caminho de volta, né, é metade do caminho a subida, e eu assim que passou toda essa emoção de ter realizado esse sonho, veio uma apreensão de que a gente precisava retornar da montanha, e eu até lembro de diversas vezes falar pro Carlos: "Vamos descer, a gente precisa descer". A gente passou um bom tempo no cume, deve ter sido em torno aí de uns 30, 40 minutos, e eu olhava pro Carlos e falava: "Vamos, chega de foto, vamos descer". Porque eu estava realmente preocupada com a descida, esse trecho, acho que as próximas 3 horas, as 3 horas finais ali de ataque ao cume são, para mim, foram trechos muito expostos, e eu tinha essa preocupação de como a gente iria retornar da montanha. Nessa hora eu nem pensava no Lhotse, então uma coisa que foi muito importante para mim durante a expedição foi pensar, um passo de cada vez. Então, cheguei no cume do Everest, eu olhava o Lhotse ali, a parede gigante do Lhotse e falava: "Não vou pensar nisso agora, vamos descer do Everest". A descida foi muito exaustiva, eu lembro de chegar no campo 4 ali do Everest, olhar para a montanha e falar: "Meu Deus, né, olha tudo que a gente passou", e não conseguia ainda pensar em sair para o Lhotse, né. Falei para o Carlos: "Vamos dormir algumas horas, que eu preciso de um tempo para digerir, para descansar, para minha mente tá boa, para tomar essa próxima decisão se a gente sairia ou não para o projeto do Double Head". Então a descida é muito complexa, mas você já vir com aquele sentimento de ter realizado, de toda a emoção de estar no cume, ajuda também na descida, né, então você desce, apesar de toda a pressão e todo o cansaço, com uma realização gigante. E ser a 39ª brasileira a escalar o Everest, a gente ainda sabe que, a quantidade de mulheres, como a gente falou anteriormente, na montanha ainda não é substancial, Uhum. né. Você imaginava nesse número ser a 39ª brasileira Não, não a subir o Everest? não, não pensava, até é engraçado que tem algumas pessoas que ficam, né, falando: "Ah, eu quero ser o 30º tal", faz a conta ali no grupo, qual número você seria, né, nem passava pela minha cabeça qual número seria, se é a 39ª ou não. Eu acho que é importante a gente estar ali representando, se eu não me engano, dessas 30, agora acho que são 41 pessoas, né, com o pessoal do grupo que chegou depois. Se eu não me engano, a gente tem em torno de 9 mulheres nesse grupo, que é realmente aí talvez menos de 20%. Então acho que é muito importante a gente estar presente, a gente estar também nesse ambiente da alta montanha, mas o número em si, não estava na minha mente, não estava aí nos meus planos, pensar em qual posição eu estaria. Legal. Carlos, em qual momento você para de pensar na montanha?
Agora você me pegou. Difícil, né? Eu Acho que quase nem que dormindo, penso né? Porque dormindo 24 horas sonha na ainda. montanha, né? Eu sonho com a montanha, penso, vivo, né? Na montanha, mas talvez que eu não esteja muito concentrado com a minha família, né? Ou no trabalho de escritório, que é um trabalho que eu não gosto muito, que é o que me tira um pouco da montanha, né? Ou com a minha família, quando eu tô com o Zeca aqui, com a Olivia, a gente faz um churrasco, né? Chegam os amigos com as outras crianças. Esse é um momento em que a montanha está presente, mas não está na minha mente, né? E eu estou vivendo um momento de lazer, etc, um momento tranquilo. O que eu percebo que também tem uma vida útil, né? Eu busco longevidade. Brinco que o único recorde que eu ainda quero manter é, é o do japonês, chegar no cume do Everest com pelo menos 85, bater ele. Caramba. Então isso é o que? Longevidade. Para você ter longevidade, você precisa trabalhar hoje, né? Então eu também vejo que me organizo em formas de expedições para que eu possa estar mais presente em casa, me dedicar em expedições específicas, pela condição mental mesmo, né? Porque eu acho que o ser humano precisa dessa ser completo, né? Não simplesmente unilateral, e também pela questão de risco. Montanhas como Everest, por exemplo, a gente sabe que são arriscadas, né? Então, você aumentar gradativamente a frequência, né, que você sobe ou que você está exposto em algum momento, evidentemente você corre mais risco. Então é uma dosagem, né, que eu faço, vamos dizer, empiricamente mental, para que a longevidade aconteça. E o risco ele está nas montanhas acima de 8.000 ou esse risco ele é iminente em qualquer montanha? O risco é iminente em qualquer montanha, né, vamos dizer, de uma forma geral. Mas se a gente pegar as 14 montanhas acima de 8.000 metros, né, as rotas que elas são escaladas, a grande maioria oferece riscos intrínsecos, né, que não dependem de você, são riscos naturais, seja uma avalanche, um SERAC, um deslocamento de bloco, esse tipo de coisa não está no nosso controle, né? Então as montanhas de 8.000, a grande maioria delas oferece muito mais riscos intrínsecos, né, do que as outras. Então o clima é muito mais abrupto, né, a altitude é muito mais nociva, e o terreno, né, é bastante agressivo em alguns casos, né, nesse sentido. Então, eu vejo hoje muitas pessoas dizendo 2, 3, 4, 5, 8 montanhas, a gente tem histórias aí, o Nivdai, o Cristiarilo, que para mim acho interessante, são quebras de recordes também que mudam a cabeça de quem está em volta, mas é o que eu não quero para mim, né. Eu quero poder viver elas ao longo do tempo, por mais tempo, né, e me dedicar de uma forma talvez menos frequente, né, e mais intensa em cada vez que eu tivesse oportunidade, né? Justamente pelo motivo de eu ter consciência que eu estou me colocando num ambiente muitas vezes de risco intrínseco, né? Hoje o Everest talvez seja o mais controlado delas, né, onde a gente tem muita tecnologia envolvida, as previsões climáticas são excelentes. Cruzar a cascata, que é a zona mais perigosa, hoje é um set de rota feito por drone, né? Então, a vantagem de ter uma quantidade enorme de Sherpas que trabalham coletivamente, levando os equipamentos para cima. Então, hoje o Everest, esse risco intrínseco, ele é quase zerado, né? Ou se não minimizado. A grande causa de morte é realmente o ser humano, suas imprudências, suas negligências, né? Sua falta de consciência ou treinamento, enfim, muito mais nesse sentido do que riscos intrínsecos naturais, né? Mas na minha cabeça é isso. Eu acho que diluir, né, montanhas mais arriscadas ao longo da sua vida, se é que você tem interesse de entrar nelas, né? Diferente do Aconcagua, por exemplo, onde eu vou todo ano, né? Cheguei no cume acho que umas 15 vezes, e o risco é muito mais do ser humano. Você não tem uma avalanche possível pela Rota 360 ou pela normal, né? O risco é basicamente você saber se analisar, saber olhar para os clientes, ver quem está com dificuldade, tomar decisões assertivas, né? Você não está entrando num ambiente onde pode acontecer algo que você nunca imaginou. Então, é uma montanha que dá para você guiar todo ano, 2, 3 expedições por ano, né? Seu nível de exposição mental, emocional, de risco é muito mais baixo, né? Incomparavelmente mais baixo. Ao passo que você tem o Everest, você pode ter uma Mont Blanc que nem tem 8.000, né? Você pode ter montanhas de 7.000, como a gente faz algumas lá na antiga União Soviética, né? Entre Quirguistão e Cazaquistão, que envolvem esse lado, onde a gente tem que, na minha cabeça, diluir, caso a gente queira ter mais longevidade, né? Ganhar mais tempo com isso. Legal. Olivia, ele falou em risco. Em algum momento o medo esteve presente ali e
chegou a gerar dúvida na sua escalada? Medo foi algo que eu não senti. Eu até pensando aqui, né, de fora, já estando no ambiente de segurança, acho estranho não ter sentido medo. Eu senti muita apreensão, muita tensão. Eu estava extremamente concentrada para não cometer erros, mas medo foi algo que realmente me surpreendeu não ter sentido durante mesmo a passagem da cascata ou o ataque ao cume, que tem trechos também mais expostos, que eu não sentia. Aliás, eu me sentia, até segura no ambiente da montanha, me sentia bem no ambiente da montanha, mas extremamente concentrada, com muita apreensão, momentos de muita tensão. Mas medo, ainda bem que foi algo que eu consegui controlar muito bem a minha mente para não deixar também aí causar um sentimento de pensar, né, em desistir ou alguma coisa assim. Foram muitas dificuldades, tiveram dias muito frios que eu passei realmente, momentos ali que eu imaginei que poderiam complicar bastante a subida, o frio, o ritmo, o acidente que aconteceu durante o ataque ao cume, mas em nenhum momento isso passou pela minha cabeça que iria me fazer desistir. Eu tinha dúvida se iria atrapalhar, né, por exemplo, não ter tempo suficiente para chegar ou algo assim, mas realmente, desistir, eu estava muito concentrada, muito focada em chegar até o final, e esse sentimento de apreensão e de tensão e de estar concentrada também ajudou que isso se realizasse, porque ali pequenos erros podem te tirar da montanha, né, então se você acaba perdendo uma luva, o seu óculos, são pequenos detalhes, né, não só realmente o risco da montanha, mas são pequenos detalhes que podem atrapalhar completamente a expedição. Então você tem que estar realmente muito concentrado, eu acho que ter uma apreensão é super importante para te ajudar a manter o foco e a concentração, mas ainda bem que medo não fez parte aí desses sentimentos durante toda a expedição. Legal. E quem ditava o ritmo ali da montanha? Existia alguma pressão? Como que é? Isso é sincronizado? Eh, Nós sabemos que foi você que, vamos dizer, determinou ali o desafio, né, assinou o cheque, mas quem ditava o ritmo? Isso é algo combinado também? Ou um vai na frente e vai falando: "Vamos, ei, vamos lá, vamos Tem embora"? tem tem os 2 lados. Existe um planejamento, né, então no nosso ciclo de aclimatação, no segundo ciclo, onde a gente começou realmente a escalar o Everest, passamos pela cascata e chegamos até o campo 3, a gente tinha um pouco mais de liberdade nesses ritmos, porque a gente estava se aclimatando, mas quando a gente voltou para o campo base e estabeleceu o plano, que seria o ciclo de cume, o Carlos determinou alguns tempos que seriam tempos limites para a gente exercer ali cada trecho. É claro que tem uma margem, mas era importante a gente seguir aquele ritmo por questões de segurança também, de mudança de clima. Então tinha assim um plano estabelecido de quantas horas a gente teria para fazer do campo base ao campo 2, do campo 2 ao 3, 3 ao 4, 4 ao cume. Tinham todos os tempos estabelecidos. E especialmente acho que na ida para o cume, do 4 ao cume, existe uma pressão muito grande, porque ali sim, né, ali sim, existe uma necessidade muito grande de você estar atento ao tempo por causa do clima. E também de toda a logística ali de descer, é realmente um trecho muito longo. E nesse dia eu me senti muito pressionada, principalmente na subida, que eu estava passando muito mal, eu tive diversos problemas de estômago, na nossa parada na Balcony eu passei mal pra caramba, então até a Balcony eu estava num ritmo que pra mim não era o que eu queria fazer, eu tinha em mente quanto tempo mais ou menos eu deveria demorar naquele trecho, e eu demorei mais do que isso. O Carlos me pressionou bastante, e ali é até difícil você separar, né, ele no papel de guia dele, no papel de marido, né, ali ele estava sendo guia, mas tinha hora que eu queria que ele subisse a montanha e me deixasse ali ir Em no meu paz. ritmo, porque eu não conseguia também fazer melhor do que aquilo, mas era uma preocupação grande nesse trecho saindo do campo 4 até a Balcony, depois da Balcony eu consegui melhorar, o ritmo que eu estava subindo, principalmente porque eu tinha melhorado depois de passar mal, mas nesse trecho especificamente de ataque ao cume, a questão do tempo, é realmente uma questão grande que a gente tem que pôr na conta, né. Antes disso a gente tem um pouco mais de flexibilidade, nem sempre eu estava escalando com o Carlos, né, o Carlos também acompanhava o ritmo de outros clientes, às vezes a gente estava todos juntos, às vezes não, então tem uma liberdade maior nos outros trechos, mas nesse realmente do ataque ao cume, esse é um ponto difícil, tanto que no Lhotse, quando a gente resolveu ir para o Lhotse, eu falei: "Ó, mas deixa eu ir mais livre, entendeu, não, né, deixa eu curtir a montanha também, não quero ir com toda essa pressão, né". E realmente isso aconteceu,
E eu estava muito melhor também no Lhotse, incrivelmente, né, que foi depois de toda essa exaustão do Everest, foram 17 horas o ataque ao cume do Everest, e depois foram mais 18 horas o Lhotse, né, chegar até o Lhotse e descer para o campo 2. E no Lhotse eu estava muito melhor do que no Everest, né, eu tive aí uma performance melhor e estava me sentindo muito melhor também. Então tem variáveis que a gente não consegue acabar controlando e não seguem também uma regra, né, achei que o último dia ia ser o mais difícil e acabou não sendo. Legal. Ô Carlos, quem que tomou uma decisão ali? É o líder da expedição? Nesse caso que ela estava passando mal, está ali escalando, em algum momento o líder ele chega e fala: "Olha, desça para o campo base, porque não dá para você continuar". Sim, sim. É uma decisão tomada em conjunto aí, vamos dizer, né, o líder da expedição que está guiando, né, em loco, lá em cima, mas o líder do campo base que está via rádio acompanhando cada momento, você vai, informando ele onde você está, né, ó, subi 200 tanto tempo, subi mais 200 tanto tempo, subi mais 200 tanto tempo, então ele vai lá controlando, te ajudando a ver se essa pessoa está tendo uma evolução saudável ou não, né, e o Sherpa que está acompanhando essa pessoa particularmente naquele momento. Porque muitas vezes o líder não vai estar com aquele cliente exato, né, vai estar um pouco mais para frente, estar um pouco mais para trás. Então eu diria que é um conjunto desses 3, né. E aí a pessoa que está sendo guiada ou coordenada, ela só recebe a decisão, né. Depois se ela quiser discutir lá embaixo, com base onde quer que seja, aí é outro ponto. Mas a gente tem que tirar ela da zona de risco, caso ela esteja em risco, né. Mas é uma decisão conjunta dessas 3 partes, vamos dizer assim, e E via rádio. E imediato, não dá imediato. pra titubear. Fala: "A minha desce, a sua desce, não". 2 falou desce, um falou sobe, desce. Então é meio que assim, um negócio muito pragmático, né. Legal. E sobre satisfação, Carlos, para você que já escalou aí várias montanhas, né, além do Everest, Aconcagua, teve outras montanhas, para você como líder, existe uma satisfação maior em você escalar ou você vê os seus clientes conseguir êxito naquela expedição? Atualmente, sem dúvida, ver os clientes, né, desde que eu comecei a guiar, acho que esse é sempre o motivo de maior motivação minha, né, poder olhar o rosto daquelas pessoas chegando no cume, né, voltando e falando pra você: "Puta, foi muito mais difícil que eu imaginava, caramba, tinha isso aqui, obrigado por me olhar nesse ponto, obrigado por me olhar naquele", né, e depois ver essa transformação pessoal de cada um também, né. Eu brinco que, assim, 100% de céticos que eu levei como do Everest, os 100% voltaram espiritualizados, porque não tem jeito, né, o cara chegava lá: "Não, aqui, olha, bom, caiu avalanche ali, caiu outra ali, você tá meio que no meio do vale, aí você vai pra não tem como você crer que você pode ter controle sobre tudo naquele ambiente, né, então, a grande motivação minha atual e me dá muito mais prazer de ver, é muito mais satisfação, ver essas pessoas tendo a experiência delas, né, e ver o que acontece depois, porque elas se tornam amigas, são 2 meses lá, né, então elas voltam, conversam, querem mais informação, comem um churrasco junto, né, se unem. E aí você vê posteriormente o quanto aquela experiência foi marcante, né, foi transformadora mesmo. 2 meses é um bom tempo ali de convivência e de conhecimento, né. Sim, sim. É um dos grandes também fatores de dificuldade, né, porque, você tá 2 meses numa situação de maior desconforto, de maior frio, longe da sua família, longe de quem te ama, te abraçando, te ajudando em momentos difíceis, né. Então, ele é aí um tempo longo de exposição e que só o Everest pode te dar, né. Mesmo outras montanhas de 8.000 você atualmente consegue fazer em menos tempo, né, então e o que também causa mais transformação ainda, né, certamente. Legal. Olívia, você, já teve aí, vamos dizer, 2 desafios enormes, né. Qual que é o próximo passo? É, agora a gente está digerindo ainda tudo que aconteceu nesse processo e começando a construir novos sonhos. Então a gente quer continuar nessa, buscando coisas que desafiam os 2, que sejam novidade para os 2. Então a gente já pensou em tentar algum 8.000 sem oxigênio, mas também fazer outras escaladas, estar na montanha,
agora a gente vai para o Kilimanjaro juntos. Então, estar na montanha já são sonhos grandes para a gente. Continuar vivendo esse ambiente da montanha, estar aqui no sítio, escalar mais em rocha, tudo isso acho que são projetos que estão na nossa vida e que são nossos próximos passos, estar cada vez mais inserido nesse ambiente, trazendo pessoas para viver isso também. Então, a gente tem também aqui os chalés, que a gente quer trazer essa experiência de estar na montanha para pessoas que ainda não conseguem ou ainda não deslumbraram, né, realmente viver uma alta montanha, mas aqui vão poder sentir um pouco do que é isso. Então acho que todos esses pontos, são nossos próximos sonhos, e o principal é realmente estar nesse ambiente que traz tanto prazer, tanta energia boa pra gente. É, esse refúgio aqui, ele é maravilhoso. Eu quero saber que, se hospedando aqui, se tem um bate-papo com os anfitriões, Com tomar um certeza, café, com certeza. E né. olha que muitas pessoas que vêm, não são desse ambiente da montanha, então muitas vezes, nem sabem, né, por isso que a gente agora quer pôr também energia aqui de trazer realmente esse bate-papo, mostrar mais da montanha, de como que é uma experiência em altitude, de escalada, para as pessoas que estão aqui com a gente, então esse é um grande projeto que a gente tem aí para os próximos meses. Que visão, né, que a gente tem aqui, Pedra do Baú ali atrás, essas montanhas maravilhosas, abrir a janela e ter todo esse visual. Falar em montanha, Carlos, consegue definir uma menina dos seus olhos? Ó, se eu não disser que o que é o Everest, vai ficar bravo comigo das vezes que eu for lá, né, então eu vou falar que ele tá no meio, talvez seja o primeiro, né, uma montanha que, vivi muita coisa, então tem uma importância muito grande. Das que eu vivi, acho que você está perguntando, né. Isso. Mas outras 2 que eu poderia elencar, né, que para mim foram muito intensas e aí por situações talvez mais difíceis, foi o Makalu, né, onde no último dia eu estava sozinho, né, e também estava sem oxigênio, foi onde eu cheguei acho que mais alto sem oxigênio até hoje, que era uns 8.300 metros, 8.300 e pouco, e aí eu acabei caindo numa greta, fiquei preso pela corda fixa, né, e tentei me autorresgatar, estava com uma dificuldade, já estava sem oxigênio. Chegou um grupo, né, que estava sendo liderado por um russo que é meu amigo até hoje, que me ajudou, né, a sair daquela greta. A partir daquele momento eu usei oxigênio, fiz o cume. Então foi uma montanha que me marcou muito. E outra que eu poderia dizer é o Matterhorn, né, que é na Suíça, que é uma montanha, acho que parece que eu vi, super icônica, né, uma pirâmide assim perfeita por todos os lados que você olha para ela, muito bonita, muito cheia de história, né. E também tive uma primeira experiência não muito boa, né, acabei ficando preso num refúgio alto, não consegui descer, era mais autônomo, né. Enfim, numa segunda oportunidade consegui escalar e foi muito, assim, impactante e interessante para mim também, acho que eu elencaria as 3. E das que eu ainda não fui e tenho vontade é o K2, né, acho que é uma montanha que gira muito no meu imaginário, assim. Mas eu acredito que ainda tem um tempo, eu não consigo, por exemplo, ir ao Everest e ao K2 no mesmo ano, pela condição de longevidade, e as temporadas são sequenciais, né, então ficar 4 meses longe hoje para mim, tenho filho, esposa, né, não é interessante, então eu preciso construir um projeto, eh, em um ano específico para fazer essa montanha e gostaria de fazer também, vamos dizer, não guiando, né, fazer eh, por minha própria conta, né, tendo, minha autonomia, né, tendo talvez um Sherpa ajudando, mas sendo, eu comigo mesmo, né, e podendo me deslocar num tempo que seja razoável, né, antes até de querer, por exemplo, liderar. Você também tem o feito dos 7 cumes também. Sim. Os 7 cumes para mim veio muito mais pelo lado profissional, né, quando eu comecei a trabalhar na Grade, o pessoal se interessava pelo projeto, então eu já tinha, vamos dizer, feito Everest, que talvez seja uma das principais delas, né, e já tinha feito o Aconcagua como parte da forma de preparação para o próprio Everest. E aí foi surgindo clientes que tinham esse interesse, né, então eu levei um primeiro grupo para o Kilimanjaro, foi uma montanha para mim que profissionalmente me deu muito sucesso depois, porque voltei muitas vezes, sempre tinha grupos muito legais, né, não envolve risco eminente, então de forma profissional, uma montanha muito bacana de você poder trabalhar e ter volume, é menos tempo, você se expõe menos, né. De lá eu fui
para o Elbrus, que os mesmos caras tinham ido para o Kilimanjaro, que já tinham construído na cabeça a questão dos 7 cumes. Depois fui para o Carstens, que é a maior da Papua, onde eu acabei indo 3 vezes, mas também porque já tinham 2 ou 3 brasileiros para concluir o projeto, faltava só o Carstens, aí eu organizei a expedição, fui uma primeira com eles, né? E assim foi fluindo. Até que faltou o Vinson, que era a última, cara demais, né? E na época era 2013, e eu não tinha grana para ir, tampouco tinha cliente para pagar 2, né? Então, ou para ter um grupo, vamos dizer, que se diluísse, era quase que impossível no Vinson, né? Tinha um interessado, tinha 2 interessados, mas eu precisava ter 10 para conseguir ir, né? E aí o Vinson acabou sendo um momento também profissional, onde eu resolvi investir, né? Eu tinha um carro na época, eu achava super cara a expedição e era metade do preço que é hoje, Ah, né? Então foi um momento crucial, né, de investimento na carreira, vamos dizer assim. Eu já tinha construído um caminho legal, já tinha tido um retorno financeiro legal das expedições que eu já estava guiando, né? Então eu vi que era um momento de eu falar, putz, só falta isso, eu vou concluir. Acabei concluindo em 2013, também me tornei lá naquela época o sul-americano mais jovem, né? Eu concluí o projeto. E para mim foi um passo importante, né, por ter tido essa mentalidade de que eu precisava investir em mim também, né, me capacitar em investir em mim para minha profissão. Então foi um passo muito legal, o Vinson, né, que foi a última. E aí eu comecei, evidentemente, muito mais pessoas começaram a me procurar com o meu projeto. Só que eu já conhecia cada montanha, cada detalhe, né, ficava muito mais fácil operacionalmente. Então eu digo que o Sete Cumes, o grande sonho era Everest. O Sete Cumes ele decorreu das montanhas em que eu acabei me dedicando, né, pela profissão. E que é um projeto, assim, na minha cabeça, incrível, né, belíssimo, que você passa em culturas diferentes, em montanhas geograficamente completamente diferentes uma da outra, né. Isso é muito rico, muito bacana, né. E a Antártica, que foi a última, me impactou muito pela beleza, né. Foi onde eu quebrei um paradigma, onde a gente sempre olhava para os cumes das montanhas gelados e o chão, né, mais rochoso. Lá os cumes eram rochosos, né, e o piso, né, totalmente branco, o glaciar embaixo, por baixo totalmente branco. legal. Olivia, falamos de treinamento mental, treinamento físico, desafios, perrengue, passar mal. Acho que as pessoas têm curiosidade de saber como que é a alimentação lá. Tem cafezinho do bom? Até certo ponto tem. Até Conta pra certo ponto gente. tem. Acho que até o acampamento 2 a alimentação é muito boa, excelente. Então, acho que até então eu também não tinha perdido peso. Foi realmente tudo muito organizado, tudo muito planejado e excelente. Depois do campo 2 aí sim começa a ser algo mais difícil, a logística é mais difícil. A partir do campo 3 não tem uma estrutura de cozinha, então ou a gente se alimenta de algo pronto que já foi levado, ou são os liofilizados, um miojo, algo assim mais simples de ser preparado para aquele ambiente. Então no campo 3 e no campo 4 essa é a alimentação, mas também é um local que você nem tá com tanto apetite, pelo menos eu na altitude não senti tanto apetite, e pela exaustão física parece que seu corpo nem tem energia também para querer tanta comida e digerir tanta comida, então fome era algo que incrivelmente, não estava sendo um ponto para mim, então eu nem tinha até que me forçar um pouco para me alimentar. Algo mais difícil que a alimentação, especificamente para mim, foi a água. A água, né, até o campo 2 é uma água razoável, o campo base também, mas o campo 3 para cima, para mim foi muito difícil, porque tinha um sabor de gelo, né, acho que para mim tinha sabor de água suja, meio misturado de panela, sempre a gente tinha que colocar um eletrólito, alguma coisa, porque para realmente hidratar tem que ter minerais naquela água, e água de degelo não tem. Então sempre tomar aquela água saborizada não matava mais a minha sede, então eu senti muita sede, muita sede. A alimentação foi algo que foi tranquilo, mas a sede me incomodou, assim, absurdamente, muito mais do que eu imaginava, né, uma variável que não estava na minha cabeça que iria acontecer, mas assim que eu desci da montanha, que eu peguei uma garrafa de água mineral, acho que foi uma das melhores sensações que eu tive, foi pegar uma garrafa de água mineral e tomar uma água mineral com sabor de água mesmo. Então a alimentação foi tranquila, mas essa questão da sede pegou muito para mim. Caramba, eu não imaginava É. a relação da água não, é uma das coisas que Foi nas outras montanhas, a gente já fez algumas expedições, esse ponto não pegou tanto, mas acho que pelo Everest o tempo que foi, a exaustão que você chega,
foi uma variável que estava completamente fora da minha mente de que poderia ser algo que iria complicar e queria trazer mais um desconforto, e essa me pegou de surpresa. A água, eu sentia uma sede que eu não conseguia matar a sede de forma alguma. Foi um ponto, uma dificuldade grande. A conquista ela é grande, mas não tem glamour, né? Não tem glamour. A gente fala, né, às vezes fala, podia ter um esporte mais glamouroso, né, fazer kitesurf, você tá ali na praia, né, tudo bem que kitesurf tem uns perrengue bom também, até você ficar bom, mas lá não tem, é zero glamour, né, é um nível de intimidade gigante, a gente vai como casal, mas outras pessoas que acabam se conhecendo ali, você precisa criar uma intimidade grande, porque você tá dividindo a barraca por todo o período, e você faz xixi, você faz número 2, inúmeras coisas é dentro da barraca, você fica ali dias sem tomar banho, então realmente glamour é algo que que não tem na alta montanha. Não combina muito, parece, né? Mesmo na escalada em rocha, não tem jeito, né? A gente brinca, pô, a gente vai lá, fica todo mundo com esse magnésio na mão, magnésio pra todo lado, os dedos tudo furado, volta pra base, eles passam o dia inteiro na pedra quando tá sol, né? Enfim, é uma atividade que por si só ela já é mais rústica nesse sentido, né? Em termos de esporte outdoor, evidentemente, né? Se a gente observar. E acho que por isso que a escalada é um dos esportes na minha cabeça mais completos, né? Onde envolve aí um equilíbrio entre o lado físico, entre o lado emocional, entre o lado mental e até algo que supere, né? Esses três lados. Carlos, falam por aí as pessoas que não têm conhecimento que ir para o Everest é muito caro, Uhum. né? Eu penso que tudo é investimento e a gente compra experiência, né? Vamos falar de uma coisa não tão boa. E aí eu acredito que deveria cobrar um pouco mais para a gente descer com aquele lixo de lá. As pessoas comentam muito sobre o lixo no Everest. Isso é Uhum. real? É real porque onde tem ser humano vai ter lixo, né? Não tem jeito. Tem lá 400 pessoas, mais os 400 Sherpas são 800 pessoas. É impossível que não tenha um impacto, né? E o lixo, evidentemente, é um deles. O que eu vejo é que vem crescendo iniciativas, né, de limpeza, como você comentou. E aí, para citar alguma delas, né, hoje, por exemplo, cada Sherpa da nossa expedição, a cada subida, ele descia com pelo menos 5 quilos de lixo, sendo nosso ou não, né? Então você é obrigado a fazer isso hoje. Ninguém escapa disso, né? O SPCC, que é o centro organizador, ele tem já uma base lá no Base Camp, onde você pode depositar recém você desce. Então nós mesmos, né, a gente descia, você pode depositar lá num lixo coletivo, né, o que não tinha antes. E que também vai ser evacuado até lucro para ir para Katmandu, dar o destino certo, né. E as garrafas de oxigênio, que eram, vamos dizer, o principal problema, é o que mais vale em dinheiro hoje. Então todos os Sherpas querem carregar garrafas a Sério? mais, né. E evidentemente o lugar que continua ainda mais sujo seriam os campos 3 e 4, que é onde o ser humano tem menor capacidade, né, física, mental de carregar. Agora, o que se leva atualmente, eu diria que é carregado de volta, né. O que aconteceu foi um acúmulo de anos e agora essas outras iniciativas vêm para tirar esse acúmulo, né. Então por isso paga-se diferentemente para isso. As expedições elas já estão com essa base, né, de mais pessoas que carreguem lixo, né. Nessa nossa, por exemplo, a gente tinha 8 Sherpas destinados à expedição e 3 Sherpas destinados simplesmente a acompanhar a expedição. Esses carregavam lixo o tempo inteiro, porque eles estão em treinamento. Então a ideia é que eles façam o primeiro cume, que eles ganhem nome, que eles ganhem capacitação. E esses caras, geralmente, cada empresa usa já para redução de lixo, porque também é uma forma deles terem um retorno ainda maior durante a expedição deles, né. Eles vão ter, fora o salário, tudo aquilo que eles trouxerem de volta, né. Então isso já acontece, né, pouca gente fala, mas já acontece. Agora evidentemente você perguntar para mim: "Pô, o campo 4 tá sujo ainda?" Tá, cara, né, tem lixo lá ainda, tem barraca estourada, tem, pacotinho de liofilizado, tem até umas colher perdida, né, então ainda tem lixo, né. Mas na minha visão, ele está sendo cada vez mais, controlado. Existem propostas de controle boas, né, e outras que já estão acontecendo, né. Então acho que a gente tem que valorizar esse lado positivo também, né. E sim, eu vejo uma obrigação de cada empresa, vejo que isso já acontece, mas é uma obrigação de cada empresa, já ter destinado pessoas, né, capacitadas evidentemente, para fazer esse movimento de limpeza, principalmente nesses últimos acampamentos,
né, onde realmente se acumula muito mais, porque é muito mais difícil trazer de volta, né. E aí conscientizar evidentemente cada cliente, né. Ó, não deixa lixo dentro da barraca, coloca dentro da mochila, traz o que é seu, né, coisas desse tipo, que é o que vem acontecendo. E fezes é um outro, uma outra forma de lixo que vem sendo super controlado, né, então existem hoje os shit bags que a gente leva, que são super tecnológicos, né, e funcionam muito bem, você consegue carregar o cocô nas costas sem ficar odorizando demais, enfim. Também tem funcionado de forma, na minha cabeça, positiva, tá? Não vou te afirmar que o campo 4, o campo 3 não tem sujeira, estaria mentindo, mas as formas de controle, né, e as futuras intervenções já programadas, né, são muito eficientes. Esse ano mesmo teve um drone, né, que trouxe 15 quilos de lixo para baixo. Super legal, né, ou seja, se isso funcionar já para os próximos anos, a gente consegue a cada voo de drone tirar 15 quilos. Caramba, Então ajuda muito, bastante. né, a tecnologia vem avançando e a gente vem assistindo melhorias, né. Mas parte do processo é a conscientização, né, não só nossa, mas também do povo local, que na minha mente são os principais, né, que podem sujar. Então, esse movimento de pagá-los, né, de entregar algo em troca do lixo, de mostrar que o lixo tem valor, né, eu acho que isso é importante ao longo Legal, desse processo. muito bom. Kairos, estamos aí encaminhando para o final, mas vamos falar de uma parte triste, né? Que infelizmente acontece nas montanhas aí, mundo afora. Eu vi que acabamos de perder um amigo, né? Um montanhista. Como que fica a cabeça, principalmente você que conhece toda essa turma da montanha, como que fica a cabeça de um montanhista depois de um acidente fatal como nós teve agora recentemente? Bom, eu acho que abala muita gente, né, porque são pessoas que são companheiros de profissão, né, um inclusive era meu sócio por muitos anos, né, são pessoas que ensinaram a gente todos os procedimentos de segurança, e eu ainda não conseguiria te descrever, mas é muito complicado, é difícil, né. Eu tô indo para uma expedição agora, eu amo a montanha e eu acredito que lá eu vou talvez me confortar um pouco mais, né. Mas é muito difícil pensar, né, em se colocar numa situação dessas e ao mesmo tempo coloca a gente para tomar consciência, né, do que a gente está fazendo, de como a gente quer lidar com isso, né. Mas eu diria aí que é difícil, né, você olhar para o seu filho correndo e viver com a sua família e imaginar que aquela pessoa que você convivia ou que sempre, né, teve uma relação por algum tempo muito próxima, não está mais aqui praticando aquilo que ele amava, né. O consolo é esse, todo mundo fala, morreu fazendo o que gosta, né, mas ninguém quer perder ninguém, né. Acho que principalmente as famílias, ninguém quer perder um ente, né. Com certeza. Olivia, tem aí muitas mulheres ouvindo você, assistindo você. Deixa uma palavra para elas e agradecer você pelo seu feito, pela sua conquista. Traz uma alegria tão grande a gente que vive aqui no Brasil e fica sempre torcendo pelos brasileiros mundo afora, seja qual for a modalidade. E quando foi noticiado ali, né, via Instagram, a conquista de vocês, vocês não fazem ideia como isso traz uma felicidade para gente. A gente vive de momentos, né, e muitas vezes momentos duros, vamos dizer, a cada dia subindo o Everest, e muitas vezes sem oxigênio, e aí a gente vê uma conquista, foi em conjunto, ele já é um veterano, embora com 38 anos, mas uma conquista linda sua. Parabéns, um orgulho, não só lá de Guaxupé, Minas Gerais, mas do Brasil inteiro, né. Fale para essas mulheres e para esses homens também, que eu também sou homem e tô com um orgulho danado de você. Legal, obrigada pelo carinho, Zulu, e por dar esse espaço para a gente contar mais dessa história também. Bom, acho que o que dá para falar que foi algo que esteve comigo durante todo esse processo é para acreditar nos sonhos
e planejar para que eles aconteçam, né, se cercar de pessoas que ajam positivamente para que os sonhos se tornem mais fáceis. Hoje tem muitas pessoas que questionam, né, ainda mais quando é um sonho, assim, tão diferente do que as pessoas estão acostumadas, de escalar o Everest, de fazer o Double Head, então muitas pessoas questionam e eu acho que os sonhos são inquestionáveis. A gente não tem o direito de questionar o sonho de uma outra pessoa. Então, se cerque de pessoas positivas, de pessoas que ajudam realmente nesse processo e dê um passo de cada vez. Um passo de cada vez, a gente chega muito longe. Esses foram, acho que, as variáveis aí que fizeram muito com que desse certo tudo isso que a gente planejou juntos. Legal. Carlos, um agradecimento especial a você também. A gente teve um encontro lá em 2015, né? E ali no lançamento do seu livro, um livro muito legal. E agradecimento pelo espaço aqui, o Refúgio Santa Helena. E deixe aí os contatos, pode agradecer os patrocinadores, os parceiros, fale sobre a Grade Expedições, né? Fique à vontade, espaço aqui, faça de conta que esse espaço aqui é seu. Bom, eu que agradeço a vocês, né, um papo bastante gostoso e de montanha, que é o que a gente gosta, livre também para poder falar o que a gente quer. Isso já é bastante, é muito bacana. E eu que te agradeço. Para quem quiser seguir, tem o @Grade6expedições, @Carlos Santaleno, também posto sobre as nossas viagens, né. A Grade é uma empresa que está aí há 30 anos no mercado, talvez a mais antiga nesse ramo aí de alta montanha. E a gente tem uma gama, assim, né, de roteiros, inclusive nacionais, internacionais, para que você possa conhecer esse mundo outdoor da forma mais gostosa, prazerosa e segura e ir evoluindo passo a passo, gradualmente. Mas te agradeço muito aí a visita. Foi um prazer conversar com o Na Montanha. Ah, o prazer foi nosso, vocês fazerem parte aí. A gente está no episódio, o episódio de vocês é o 94, né? Estamos aproximando do episódio 100 e ter vocês na montanha é uma honra imensa. Nem nos meus melhores sonhos eu imaginava que poderia ter. A gente sempre faz comparações com futebol, né? No feminino seria a Marta, Caramba! no masculino seria o Pelé, né? Então, assim, para a gente é uma honra muito grande. Eu quero agradecer Diogo Anhasco, que esteve aqui na produção desse podcast, agradecer aos meus patrocinadores, Alto Estilo, a Kailast, a Extremes Tickets e até a próxima, valeu? Valeu. Valeu! Alto Estilo, de montanhista para montanhista. Produzimos produtos ecologicamente conscientes para sua aventura. Projetados por quem usa, feitos para durar. Equipamentos de qualidade para um montanhismo consciente. www.autoestilo.com